Oi, gente! De vez em quando eu ouço alguém dizer que se algo que a gente quer, que a gente está pedindo, que a gente está visualizando, não acontece, é porque não era para ser. Mas é tão duro, né, quando a gente ouve isso a respeito de alguma coisa que a gente queria muito. Mas quem é que determina o que é para ser e o que não é para ser? As pessoas falam da vontade de Deus, né, de você deixar que Deus sabe o que é melhor para você. Uma vez eu estava falando com uma pessoa sobre isso e ela me disse que ela tinha até vergonha, se sentia mal de sentir isso, mas que ela ficava com raiva quando ela ouvia alguma coisa assim, porque ela pensava, mas eu não quero essa vontade de Deus, porque não é o que eu quero. E aí eu estava conversando com ela e explicando a visão dos Abraham sobre isso. Para quem não sabe, os Abraham ensinam sobre a lei da atração através da Esther Hicks, né? Eles são uma coletividade de não físico e eles ensinam com muito detalhes para gente sobre tudo isso. E eles explicam que, na verdade, eles não gostam de falar a palavra Deus, né? Porque eles falam que a gente tem uma visão muito deturpada de Deus. A maioria de nós vê Deus como algo muito diferente do que Deus realmente é. Deus é amor puro. E quando a gente pensa em Deus como alguém punitivo, que está ali julgando, ou mesmo que está determinando o que você vai viver, né, contra a sua vontade, você não está enxergando Deus como ele realmente é. Então, eles chamam Deus de a fonte da vida, a fonte de amor puro, de energia amorosa, de energia que traz a vida para gente. E essa fonte, ela está em tudo e nós somos extensão dessa fonte da vida. Então Deus está dentro de nós e Deus então sabe detalhadamente tudo o que a gente deseja, que a gente quer e está ajudando a gente a manifestar tudo o que a gente quer. Então os Abraham ensinam que conforme a gente vai vivendo a vida e a gente emana pedidos, né, a gente vai escolhendo o que a gente quer, a gente vai colocando isso que a gente quer no nosso vórtex. Eles deram esse nome de vórtex para o lugar em que está sendo manifestado tudo o que a gente deseja, mas num formato vibracional. Então tá ali invisível aos olhos, né? Não está físico ainda, mas que primeiro existe como uma imagem, como uma ideia. E essa ideia vai se concretizar um dia, né? Os caminhos vão ser downloadados, né? A gente vai fazer o download, também tem uma palavra, a gente vai fazer o download desses caminhos, né? Das ideias que vão levar a gente até esses caminhos, que vão levar a gente até a concretização do que a gente quer. E tudo isso então está sendo transmitido para a gente pelo vórtex. O vórtex está emanando para a gente esses caminhos e a gente vai captando. Então o vórtex já tem essa versão melhorada das coisas. E quem colocou as coisas nesse vórtex? Fomos nós. Então, quando a gente fala é para ser ou não é para ser, na visão dos Abraham, quem determina o que é para ser? Nós, porque nós é que decidimos o que a gente quer. Nós é que colocamos no nosso vórtex a versão melhor de todas. Então, nesse sentido, quando algo não acontece, você visualizou você passando naquela prova, você visualizou você passando naquela entrevista, entrando naquela empresa, você visualizou você conseguindo comprar aquela casa ou ganhar alguma coisa, e aquilo não acontece, e aí alguém pensa, então é porque não era para ser? Por que que não seria para ser alguma coisa que é boa para mim? Se eu que estou definindo o que acontece comigo. Porque pode ser que tenha uma versão melhor ainda no seu vórtex. Então, às vezes, nós físicos, nós conscientes, achamos que a gente quer alguma coisa. Por exemplo, você acha que você quer trabalhar naquela empresa, mas você não sabe que naquela empresa tem um chefe que iria fazer você de gato e sapato, que iria te maltratar, que iria ser abusivo. Você não sabe que naquela empresa você iria trabalhar muito mais horas do que você estava afim, a sua vida não seria do jeito que você quer. Mas tem uma outra empresa que atende a tudo que você está buscando, que tem um horário mais flexível,
que iria te reconhecer, te valorizar, em que você ia expressar sua criatividade, em que você ia ser muito bem remunerado, em que você ia ter férias, final de semana, bastante horas livres todos os dias. Então, essa empresa pode existir, mas você não sabe qual ela é. Você pensa que você sabe. E o seu Vortex sabe qual é a empresa que vai atender o que você está querendo. Então, essa é a explicação de por que às vezes a gente faz tudo certinho, no sentido de ter visualizado de um jeito que você realmente sintonizou com o que você queria. E quando a gente sintoniza, a gente permite e a gente atrai o que a gente quer. Então, você fez tudo certinho, não foi que você achou que estava sintonizando, mas não estava. Na verdade, você estava ativando a vibração de esforço, ou na verdade você estava ativando a ideia de que aquilo era difícil demais. Não, nada disso. Se você realmente estava se sentindo bem enquanto você visualizava, estava curtindo a ideia de você feliz ali no seu emprego novo, e você não passa naquela entrevista, aí a explicação é que é porque tem algo melhor, mais compatível. Porque se você estava sintonizando com algo muito bom e lá dentro tinham coisas que não são tão boas, você não estava em sintonia com aquilo. Por isso que você não passou na entrevista. Faz sentido para vocês? Isso aconteceu comigo 2 anos e meio atrás em relação a encontrar uma casa legal para morar. 2 anos e meio atrás eu morava num apartamento e eu tinha muitas crenças limitantes a respeito de mudar para uma casa, porque pelo pouco que eu tinha olhado, eu achava que casa era um valor que eu não conseguiria, e tanto de aluguel quanto para comprar, e que uma casa do mesmo tamanho que o meu apartamento, que já era pequenininho, seria inferior ao meu apartamento por um valor maior. Então, essa era a ideia que eu tinha, e isso me fazia ter a expectativa de que não seria possível, né? Inclusive, foi o motivo que eu fiz uma reforma no apartamento antes de procurar uma casa, e realmente melhorou bastante, ficou bem agradável, mas ainda era pequeno, né? E eu tava com esse desejo da casa. E então, tendo essas crenças limitantes, eu não conseguindo enxergar as possibilidades de algo realmente legal para eu morar, eu precisei de etapas. Eu precisei que o meu Vortex me mostrasse um caminho aos poucos. Então, conforme eu fui visitar algumas casas, teve casa que eu achei que estava dentro do meu orçamento ou que estaria num futuro em breve, e que eu tinha gostado muito, 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 que já era uma melhoria em relação ao apartamento e que eu já estava tendo que quebrar crenças limitantes ali para me permitir acreditar que aquilo seria possível, que na época não parecia tanto, mas já era um salto, já era uma melhoria. E aí eu ficava mentalizando, ficava tendo imagens assim, ideias de eu morando naquela casa que eu tinha visitado, enquanto eu esperava juntar um dinheirinho e as coisas mudarem um pouco para eu conseguir ou comprar ou alugar aquela casa. E aí, quando estava quase dando certo, né, que eu ia conseguir o valor, alguma coisa assim, a casa foi vendida para outra pessoa. Isso aconteceu mais de uma vez. Ou foi vendido, ou a pessoa desistiu de vender. Então, assim, algumas casas que ficaram na minha cabeça por alguns meses, eu imaginando, já me sentindo morando nela, foi uma decepção muito grande quando não deu certo, porque o meu primeiro pensamento foi: como assim? Se já vinham essas imagens na minha cabeça, eu tinha certeza que ia dar certo. Só que cada uma dessas casas foi um avanço em relação à casa anterior. Então, esses meses que eu passei já me visualizando, já me sentindo morando naquela casa, foram meses em que eu estava me adaptando à ideia de viver algo num patamar um pouquinho melhor, sem precisar ter vivido concretamente. E aí, essa fase me adaptou, me preparou para a próxima fase. Então, a próxima casa que eu visitei já era um pouco melhor. E aí, eu passei meses me sentindo morando nela de novo, né, na minha imaginação, que também me adaptou a uma nova etapa, né, um novo patamar, que me preparou para a casa que eu estou morando agora. Então, foi muito nítido para mim quando tudo desenrolou muito facilmente, com muita fluidez, para a casa que eu estou morando agora, que foi tudo uma preparação do meu vórtex, foi o caminho de menor resistência para mim, foi o caminho possível, porque eu precisei dessas etapas me acostumando com algo melhor. Então, é nesse sentido que às vezes a coisa não é para ser, porque tem algo melhor te esperando.
Isso acontece muito em relacionamento amoroso também, né? Às vezes as pessoas têm alguém específico em mente e ficam visualizando e mentalizando aquela pessoa e mesmo assim acaba não dando certo. Mas é porque você não sabe que ao ter vivido com aquela pessoa por um tempo, você, na verdade, gerou desejos de melhorias, né? De uma versão ainda melhor de um relacionamento, mas você não está consciente disso. Você não percebeu que tinham algumas coisas naquele relacionamento que nem estavam tão boas assim, que poderiam ser melhor. Mas a fonte dentro de você foi aprendendo com essas situações todas e foi desejando por você. Mas a fonte dentro de você é você. Então, na verdade, é só um outro lado seu. Um lado seu que às vezes a gente não tem tanta consciência que está acontecendo. Mas é o nosso verdadeiro eu, o nosso ser interior, que foi percebendo: ó, esse jeito que essa pessoa fala comigo, ela tá meio que tentando me controlar. E isso não é agradável. Na verdade, eu quero alguém que me estimule, me incentive, me deixe livre, né? E cresça junto comigo. Então, esse desejo que você vai gerando, às vezes inconscientemente, tá indo para o seu vórtex. Então, por isso que às vezes você bate na tecla de alguém que você quer, mas conforme você sintoniza com coisas boas, com bem-estar, na verdade você está autorizando uma versão melhor do que aquela. E aí é por isso que aquela pessoa não vai dar certo para você. E às vezes as pessoas ficam mentalizando ali uma pessoa específica, né? Visualizando ou até fazendo ações para conquistar aquela pessoa específica, né? Então tentam conquistar de diversas formas, tomam atitudes, né? E às vezes quando elas conseguem, elas percebem que nem é o que elas imaginavam, né? Então foi meio que forçado, você tentou forçar a acontecer. Então, a melhor forma de a gente permitir o que é para ser, que é o que a gente colocou no nosso vórtex, que é uma versão talvez melhor do que a gente está consciente, que a gente não tem lembrança do que a gente pediu, a gente não tem lembrança que a gente já esclareceu melhor o que a gente gosta e o que a gente está buscando, mas o nosso vórtex tem. Então, a melhor forma de a gente permitir o que a gente realmente quer é a gente sintonizando com coisas mais genéricas que façam a gente se sentir bem. Então, em vez de já pensar a pessoa específica, você pode pensar em alguém sem rosto, mas que tenha características que tragam esse relacionamento gostoso que você quer. Então, você pensar nessa situação de companheirismo, você pensar em como é gostoso ter alguém que se identifica com você em algumas coisas, em que é gostoso bater papo, trocar ideias, que vocês crescem juntos, que vocês pensam em soluções juntos, que vocês gostam de fazer um monte de coisas juntos, mas tem coisas que vocês também gostam de fazer cada um do seu jeito, né? Vocês não precisam estar grudados o tempo todo. Imaginar o carinho, imaginar a química entre vocês. Então, conforme você imagina essas coisas genéricas, né, em vez de uma coisa específica, se você se sente bem enquanto você está imaginando essas coisas, você está permitindo o que você realmente quer. E o Vortex pode e vai te mostrar o caminho para aquilo que você realmente quer, né? Então não importa se isso é um emprego, se é uma casa, se é uma fonte de renda diferente. Então, da mesma forma, a respeito de finanças, né? Se você começa a ativar dentro de você a sensação de está tudo dando certo para mim, olha que legal que eu posso pagar isso aqui. Às vezes é uma coisa pequena, mas que tá mais caro do que você costuma ver aquele negócio. E você, em vez de pagar se sentindo mal por ter gastado aquilo, você pensar: nossa, mas eu posso pagar. Olha só, que legal que eu posso contribuir para essa empresa, né? Então, estou fazendo dinheiro circular. Ou que legal que eu estou colocando isso aqui dentro de casa. Que legal que eu posso dar isso aqui para os meus filhos. Só de você pensar isso, você está sintonizando com a abundância. E ao sintonizar com a abundância, é uma coisa genérica, né? Não é específico. Mas você está permitindo os caminhos para a abundância que estão no seu vórtex. E no seu vórtex tem os detalhes que você quer. Então, quando as coisas forem desenrolando e forem aparecendo para você, aí você vai sendo surpreendido com os detalhes que foram atendidos. Aí que você começa a lembrar: nossa, é verdade, eu queria isso, isso e isso. Nossa, é verdade. Quando eu fui na casa de não sei quem, eu vi tal coisa, eu achei super legal, eu queria isso para mim. E agora tá acontecendo. Então é isso, o Vortex tem lembrança de tudo que você algum dia pediu, desejou, achou bonito, achou interessante, achou legal.
e vai te mostrando os caminhos para tudo isso. Então, a ideia é realmente a gente sintonizar com tudo que faz a gente se sentir bem. E a gente faz isso quando a gente olha para nossa vida e a gente vê o que já tá bom, quando a gente sente gratidão pelas coisas. Então, tudo que você agradece, que você gera essa sensação quentinha dentro de você, isso faz ativar a sensação de que coisas boas acontecem para você. E aí você atrai que mais coisas boas possam acontecer com você. Então, tudo que você possa fazer para sintonizar com essa felicidade, né, coisas que possam te ajudar a se sentir mais feliz, satisfeito com a sua vida, né, se sentindo abençoado, qualquer coisa desse tipo vai fazer você sintonizar com os detalhes que estão no seu vórtice. Mesmo que você não pense nesses detalhes no dia a dia, você não precisa pensar neles para autorizá-los. Então, na verdade, pensar em detalhes a gente só deve fazer se tiver muito gostoso pensar nos detalhes. Se pensar nos detalhes está te trazendo mais satisfação ainda. Se ficar sonhando acordado com essas questõezinhas, né? Esses detalhes de como seu parceiro amoroso vai ser, esses detalhes de como a sua casa vai ser. Se isso é uma curtição para você, então tá valendo a pena pela curtição, porque é a curtição que atrai. É esse sentimento gostoso que atrai. Então, mas você não tem obrigação nenhuma de pensar em detalhes. A ideia é apenas ficar mais tempo sentindo esse gostosinho. Então, tudo que você puder aplicar de técnicas ou escolher pensamentos para te ajudarem a se sentir melhor a respeito do seu momento presente, a ter mais pensamentos de esperança, de expectativa positiva a respeito do que estão por vir, vão te ajudar a sintonizar com tudo que está no seu vórtice. Então, quem precisar de ajuda, tem o meu livro que ajuda a encontrar pensamentos melhores, que traz várias técnicas para ser mais feliz, para subir na escala emocional. Quem precisar de ajuda para visualizar coisas legais, coisas gostosas na sua vida, tem os áudios de visualização criativa. O pacote está com um valor muito especial sobre vários assuntos diferentes para você já melhorar a sua vida em muitos aspectos, nas finanças, nos relacionamentos, encontrar o parceiro amoroso ideal, o corpo ideal, saúde, produtividade, aumentar seu nível de energia, quer dizer, tem um monte de coisa, e aí você adquire todos esses áudios por um valor de uma pizza. E tem os áudios individuais ainda, que é um valor menor do que um lanche. Então dá uma olhada para ver se alguma coisa vai te ajudar. E tem as mentorias, né? Para quem quiser aprofundar esses conhecimentos todos. Tem a mentoria para manifestar o parceiro amoroso ideal e tem a mentoria para manifestar a abundância e a carreira ideal. Então, se vocês quiserem ajuda para entender o que vocês estão buscando, para quebrar crenças limitantes, para conseguir entrar em sintonia com o que vocês estão buscando, as mentorias são maravilhosas para isso e elas são muito aceleradoras pelo poder do grupo, pela troca de experiências, pelo fato de que você, ao ver a outra pessoa falando, você identifica a sua dificuldade, você percebe crenças que você nem sabia que tinha, você percebe onde você está patinando e aí você consegue fazer alguma coisa a respeito. Então, eu sou muito fã das mentorias, porque realmente aceleram muito. Então, se vocês quiserem saber mais sobre qualquer uma dessas coisas, é só entrar aqui na descrição do vídeo, é só clicar em mais 3 pontinhos abaixo do vídeo, aí depois você tem que clicar em mais 3 pontinhos de novo, porque é aí que abre a descrição toda, e aí você vai ter todos esses links. E tem a opção também, tem um lugar que está escrito siga-nos nas nossas redes sociais. E aí lá você vai ser levado para uma página que você pode escolher se você quer seguir o Insta, o TikTok, o Facebook, ou se você quer entrar num grupo de avisos do WhatsApp, para vocês ficarem sabendo das novidades. Quando eu lançar curso novo, quando eu lançar livro novo, quando alguma coisa estiver em promoção. Então, quem quiser ficar sabendo dessas coisas, entra nesse grupo de WhatsApp, a partir lá dessa página das redes sociais. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!